Padre, vê só, a gente tem um negócio polêmico que está surgindo. Pode entendeu? perguntar aí. Perguntas aqui. Você quer fazer? Tem... a gente podia pular para essa aqui. Ó. Eu queria falar sobre o filme que tá... Filme? Que até foi Renan até que me deu essa dica aí. Eu não assisti o filme, eu confesso, mas eu vi um pouco do que é o filme. Que é como é o nome do filme mesmo? Conclave, né? Que tá sendo indicado pro Oscar. Tá sendo indicado pro Oscar e tudo. E esse filme fala sobre um pouco da política dentro da Igreja Católica. É uma morte de um Papa. E faz toda aquela cerimônia para escolher um novo Papa. O que achei interessante foi exatamente essa linha política dentro da Igreja Católica. Porque, na verdade, política está em tudo, eu acredito, né? E assim, essa linha e tem as diferenças dos padres e bispos conservadores e os liberais. Essa é a grande diferença dentro desse... O filme pauta muito sobre isso. Eu creio que esse filme ele se baseia justamente nesse ato que acontece na Igreja Católica desde o século III, no ano 313, para contar para vocês um pouquinho da história da Igreja, Constantino o Grande, ele decretou que a Igreja seria a religião oficial do Império Romano. Certo. Então a Igreja vivia nas catacumbas. Então a Igreja se organizou e a partir de lá para cá criou dioceses, criou paróquias, entendeu? Então é dividida assim, né? Na sua estrutura. As dioceses são as maiores, as paróquias são as filhinhas das dioceses. A diocese, ela tem paróquias e a paróquia é ligada à pessoa do bispo, né? Então o bispo tem a cúria, que é a sede administrativa, que é a nossa, que é na Rui Barbosa 409, nas Graças. E dali o bispo administra com um conselho, chamado Conselho Presbiteral, administrar a diocese. Então o bispo nomeia padres para as paróquias, ou reitores, começou um reitor para um oratório. É o bispo que nomeia. A nomeação vem do bispo, ele dá um documento chamado provisão canônica. Agora, quando morre um papa, para suceder outro, então se faz um ritual. Então aí dá o nome conclave. Por que conclave? Porque teve um período da igreja, na Idade Média, que passou um mês e não elegeram o papa. Então foi que quem mandava na igreja mais era o imperador romano. Se não me falha a memória, era Carlos Magno, se não me falha a memória. É história, não estou meio lembrado, mas se não me falha a memória. Então o que foi que o imperador fez? Ele disse aos cardeais, olha, ou vocês escolhem o papa, ou vocês vão ficar a pão e água durante o mês, vão ficar na chave. Então a palavra conclave quer dizer com chave. Então ele fechou os cardeais durante um mês, a pão e água, e com 7 dias escolheram um novo papa. Eu creio mais ou menos que pela história foi quando Celestino V assumiu, que ele renunciou, que foi um papa que renunciou. Ele só passou poucos anos, um mês ou foi 2 no pontificado, e depois veio outro papa, Celestino V. De tal maneira que quando Bento XVI renunciou também causou um impacto na igreja muito grande no mundo, né? Mas para dizer, esse filme, ele quer mostrar que dentro da igreja existe um ritual, como toda religião tem seu ritual, existe uma passagem, que também é uma passagem, e que tudo tem o começo, o meio e o fim aqui. Então, o ritual, ele acontece, se invoca o Espírito Santo, todos os cardeais são convocados do mundo, e ali se escolhe o que tiver mais votos, o voto eles invocam, faz a oração famosa chamada Veni Creator, ou Vem Espírito Santo, é a oração famosa, e depois disso, eles ficam em oração e lêem a palavra de Deus, e tem vários candidatos, né? Aqueles que querem se candidatar, se candidatam. Então, só podem ser papas quem for bispo, é isso? Quem for cardeal. Quem for bispo, cardeal. O bispo cardeal. Quem for bispo, cardeal. Certo. Que o cardinalato, o que é? É um título que um bispo recebe. A igreja, ela tem a ordem sacra, diácono, padre e bispo. Os demais são títulos. Por exemplo, monsenhor, cônego, arcebispo é título. Ele é um bispo, ele recebeu o título de arcebispo. Cardeal é um título. Que o bispo é? É porque ele trabalhou na diocese que é antiga, porque arqué, do grego, antigo bispo. No Brasil nós temos quantos cardeais hoje? Se não me falha a memória, uns 4 a 5, se não me falha a memória. E todos eles participam do conclave? Participam do conclave. Quando um papa morre, são convocados. Só que existe essa questão dos conservadores e dos liberais. Agora, chama-se vertentes teológicas. O que é? São pensamentos teológicos diferentes. Os tradicionais, eles priorizam mais a doutrina da igreja, os tradicionais, né? Os liberais, eles priorizam mais o quê? As funções sociais, a assistência
a ter funções sociais. E os carismáticos, digamos assim, eles priorizam mais esses movimentos de orações. Então, cada um tem um pensar, digamos, uma visão com um ângulo diferenciado. Mas que a unidade da igreja é uma só, pela doutrina. Porque a igreja da gente ela é regida pela doutrina e pelas leis. Então, a gente tem a doutrina. Olha aqui a doutrina. Se eu fujo da doutrina, eu sou o quê? Um herege. O que é um herege? É a pessoa que escolhe uma parte da verdade. Não a verdade por completo. Então, a heresia veio do grego, quer dizer, escolher uma parte. Por que Lutero tornou-se herege e se afastou da igreja da gente? Porque escolheu uma parte. Na época havia abusos, havia. Como hoje tem abusos na igreja? Tem. Toda religião tem abusos. Toda tem. Mas cabe aos líderes ir purificando e tendo consciência para a gente se basear na doutrina e primeiro na Sagrada Escritura, que é na palavra, e depois na doutrina. Então, nossos dois pilares, o que é? É a Bíblia, que é difícil de viver, e a doutrina. Uma religião verdadeira, o que é que ela tem? A verdade dela está centrada nos valores da Bíblia e na doutrina. E se essa doutrina, ela está de acordo, se a doutrina está de acordo com a Bíblia, esses são os pilares da igreja da gente. Uma religião verdadeira é assim. Quando o senhor fala sobre Lutero, é essa diferença do protestantismo para o catolicismo, não é isso? Que quando Lutero vem, ele faz uma reforma protestante, é isso? Quando Lutero vem, ele está numa época que a igreja está numa crise, né? Uma crise onde as pessoas estão muito voltadas para o consumismo, para o materialismo, que não está diferente de hoje, não. Mas as pessoas têm uma fé ainda, digamos assim, uma fé infantilizada. Por exemplo, muita gente acreditava que pagar uma promessa só era aquilo que era fundamental só. Que o santo era o santo que atendia mesmo a graça. Hoje já sabe que o santo é o intercessor, já tem uma teologia sobre a santidade diferenciada. Hoje já tem uma explicação pela doutrina que o santo, ele é um amigo espiritual, ou seja, tem uma teologia do que é um santo hoje. Que o santo é a pessoa que faz o milagre a Deus, não é o santo. Naquele tempo você acreditava que o santo fazia o milagre. Por exemplo, por que São Sebastião, os portugueses trouxeram São Sebastião para cá? Porque na época tem muita peste, fome e guerra. Então trouxeram a devoção do santo para cá. Então, por exemplo, você vai ficar muitas ainda devoções de São Sebastião, que é bom. Mas qual é hoje a mensagem de São Sebastião para a gente? Que tem que ser fiel ao Evangelho, ser fiel à palavra. E quem livra a gente da peste, da fome, da guerra é Deus, não é o santo. Entendi. O santo é um amigo espiritual, ele é um modelo, é como um espelho. Você olha, você vai encontrar algo de bom ali, o brilho, a luz. É uma referência, né? Referência, muito forte. Agora, o senhor falou, Lutero vem com a reforma protestante, isso se torna uma heresia, é isso? É porque ele desvinculou da doutrina. Ele disse que, por exemplo, ele não acreditava que Jesus está no pão, na Eucaristia. Ele dizia que Jesus, ele acreditava na empanação. O que é empanação? Que Jesus só estava presente durante o ritual da missa, chama-se empanação. Nós acreditamos pela doutrina da gente que já está na transubstanciação. Está ali. Trans quer dizer está ali. Nas espécies. Daí que a palavra trans quer dizer além. Você vê, um transexual, o que quer dizer? Está além da sua sexualidade. Um travesti, o que quer dizer? Está além da sua vestimenta. Era para estar com um homem, ele está com uma mulher, ele não é mulher nem homem, ele tem um travesti. Com todo respeito aos travestis, aos trans. Mas deixa eu fazer... Eu quero dizer assim, entendeu a palavra. Entrando nessa questão sobre as diferenças das religiões, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Porque é o seguinte, veja só, quando o Martinho Lutero vem com a reforma protestante e tudo, ele se desvincula da igreja católica. Ele sai da comunhão, daí a palavra excomunhão quer dizer, está fora da comunhão. Fora da comunhão. À medida que eu não aceito a doutrina da igreja, eu já sou um herege. Entendi. Quando ele vem com a reforma protestante, traz o protestantismo para os dias de hoje, para dar um exemplo. E por muito tempo, os católicos e os protestantes tinham uma briga entre eles. Tem. Ainda hoje. Mas hoje não, né? Hoje tem, de maneira velada tem. Eu vejo tão ligados. Parece, mas não é bem assim. Não, né? Existe digamos assim, a falta de maturidade, às vezes, nas religiões, das pessoas. Entendi. E se você sabe que você é você, não precisa você querer dizer que você é melhor do que o outro. Você é você. Às vezes nas religiões acontece, não quer dizer eu sou melhor do que você, não. Em cada um tem a sua verdade e tem a sua algo que precisa melhorar. É verdade. Tá entendendo? Então as religiões, cada um tem a sua função na sociedade. Mas a da gente, Santo Agostinho já dizia que sem a religião da gente não há salvação. Era um conceito.
Hoje muitos teólogos já não usam esse conceito, né? Dizer que está só a salvação na religião da gente. Mas alguns teólogos já dizem que a nossa religião ela tem um fundamento certíssimo. Tudo dela está centrado na Sagrada Escritura. Ou seja, ela é verdadeira. Mas se a pessoa diz assim, eu não tenho uma religião, isso é ruim, padre? Não, não é ruim. É sinal que é uma pessoa que está um pouco insegura e deve estar um pouco perdida. Ou ela faz isso para chamar a atenção, porque a religião, às vezes, você herda dos seus antepassados. Você já nasce dentro de uma religião. Por exemplo, eu se fosse escolher nascer, talvez nascesse católico. Eu nasci dentro do catolicismo. Entendeu? Entendi. Uma pessoa que nasce no budismo, que nasce no confucionismo, ela se sente bem ali porque ela nasceu, ela recebeu aquela... Isso impede de a pessoa ir para o céu, por exemplo, o cara nasceu no ambiente budista, viveu ali e tal, faleceu. Não, o mundo espiritual é diferente do mundo da matéria. É claro que não sabe muito, quem sabe é sobre a doutrina e da coisa com a Escritura. Mas Deus está além da religião. Deus não está dizendo, você está só porque você vai ser salvo. Não, Deus vai além da religião. É muito bom ouvir isso.